Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a casa de cada um de vocês. Estamos em mais um culto online e agora, para tudo que você estiver fazendo, é o nosso momento de encontro com o Senhor. Nós estamos em comunhão uns com os outros, mesmo distantes. Por isso, prioriza esse momento aí na tua casa, viu? E eu queria que você abrisse lá no Salmo 121. Esse salmo é um salmo de peregrinação, é um salmo da nossa caminhada. E vamos lê-lo. Diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nessa nossa caminhada cristã, nessa tua caminhada cristã, onde estão os teus olhos? Qual tem sido o teu foco ao longo desses dias? Eleve os teus olhos para os altos céus, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu Senhor que te vê e que te vê de perto, é a Ele que você deve recorrer. Porque é Ele, o teu auxílio e o teu refúgio. Não deixe que nada te atrapalhe, não deixe que nada te distraia durante a tua caminhada. Muitas são as distrações, muitas são as circunstâncias que tentam fazer com que a gente desanime ao longo do percurso. Mas a verdade é que nós caminhamos de volta para casa e nós chegaremos lá com os nossos corações cheios de alegria, no momento em que nós olharmos face a face aquele nosso Deus e Pai maravilhoso. Permaneça firme, meu irmão. Essa é a minha palavra para você nesta noite. E antes de nós chamarmos o louvor, eu queria te convidar a fechar os teus olhos aí onde você estiver agora. Vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso soberano Deus, é diante da tua presença que nós nos encontramos nessa noite. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encontre no secreto e no profundo das nossas almas. Que nada passe despercebido ao Senhor. Nós contamos contigo para que nós sejamos curados, restaurados e transformados pelo teu poder. Que ao sairmos, Senhor Jesus, desses lugares escuros onde a quarentena nos deixou, nós saiamos com um rosto cheio de alegria e esperança, por saber que é do alto que vem o nosso socorro. Seja honrado e glorificado através dos lábios nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz no Salmo 150 que todo ser que respira louve ao Senhor. E nós, como igreja de Cristo, como filhos de Deus, vamos adorar e agradecer ao nome do Senhor. Aleluia. Nos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que nós venhamos adorar e engrandecer o nome do Senhor e dar a Ele todo o nosso louvor, todo o nosso amor e adoração. Aleluia, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
Amados irmãos e irmãs, momento dos dízimos e das ofertas. E eu gostaria que você abrisse aí na tua casa, num texto que está lá em Mateus 7, versículos 7 a 11. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual entre vós é o homem que, se porventura ao filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Até aqui a palavra do Senhor, parafraseando o nosso querido pastor Getúlio. E vamos ao texto. Nesse texto, um trecho do famoso Sermão do Monte, a minha Bíblia diz assim: Jesus incita a orar. Jesus aqui está incentivando os seus discípulos e seguidores a orar. E para isso ele vai usar 3 verbos em sequência: pedir, buscar e bater. E qual que é o objetivo de Jesus ao trazer essa ênfase no ato de orar, usando 3 verbos tão importantes, tão de ação e em sequência? Bom, Jesus está querendo nos ensinar acerca da nossa persistência na oração ao longo da caminhada da fé. Você pede, você busca e você bate, porque nós precisamos ser firmes e persistentes quando oramos quanto ao nosso relacionamento com o Pai. E por que nós devemos ser persistentes? Ele vai dizer isso logo em seguida. Porque a gente sabe que o Senhor é bom. E para isso ele vai fazer a comparação comigo e com você. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas às pessoas que estão ao nosso redor, quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará boas coisas. A verdade é que aqui Jesus está falando o seguinte: se você que é ruinzinho sabe dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Pai? Ele está querendo dar uma ênfase na bondade imanente, inerente do nosso Deus e Pai. Então a gente persiste em orar porque a gente conhece o caráter de Deus e a gente sabe que esse Deus é bom. Mas aí você pode virar para mim e falar assim: mas eu estou pedindo tantas coisas que eu quero há tanto tempo e eu não recebo. E eu vou te responder o seguinte, meu irmão, com muito carinho e com muito amor. O nosso momento de oração, ele não é necessariamente para que você busque de Deus aquilo que o teu coração deseja. Mas a verdade é que a oração, ela tem um grande poder de alinhar os desejos do Pai com o nosso coração. A oração nos educa a buscar as coisas certas e a desejar as coisas certas. Por isso, permaneça em oração. Não deixe de orar, porque o Senhor, ele te promete boas dádivas. Talvez não seja aquilo que você tanto deseja, mas você pode ter certeza que o Senhor te promete boas dádivas e Ele vai encher o teu coração de alegria no momento em que você receber essas boas dádivas do Pai. Dizime e oferte, porque a gente não tem nenhum tipo de pretensão em confiar num governo instável, numa economia instável. O nosso socorro vem do Senhor e a nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos que Deus é Pai e é essa a nossa garantia. O nosso número de conta está aqui embaixo. Eu te desafio a permanecer firme nas promessas do Senhor. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, nós oramos agora com toda a nossa fé e a nossa esperança firmada em Ti. Sabendo, Pai, que a nossa fidelidade com a Tua casa não tem a ver com as circunstâncias que nos rodeiam, mas tem a ver com a nossa gratidão no Senhor. Tem a ver com a alegria de contribuir com a comunhão dos santos. E é por isso que eu oro, Senhor Jesus, por cada um dos meus irmãos que nesse momento se disponibilizou a ter um ato de fidelidade e amor para com o Senhor e para com uns com os outros.
Obrigada por tudo, Pai. Seja a tua mão sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um dos nossos irmãos, supre as dispensas dos nossos irmãos e que de nada eles tenham falta, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, momento da palavra. Foca o teu coração em Deus agora. Deixa o WhatsApp de lado, deixa o Instagram, deixa as lives do Facebook. Foca agora, porque o Senhor tem algo especial para o teu coração. E eu queria chamar um pregador que eu acho muito bonitão aqui agora, que é o pastor Paulo. Pode vir aqui, pastor Paulo, seja bem-vindo. Estenda suas mãos aí da tua casa, vamos orar por ele. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor Jesus, porque nós sabemos que nada deve vir de nós, mas é tudo dádiva do Senhor. Que seja assim na pregação dessa noite. O Senhor usando o teu servo e o teu nome sendo glorificado e exaltado nas maiores alturas. Que a palavra que sair da boca do Paulo seja como uma flecha que acerta o alvo, desestruturando tudo aquilo que não te agrada dentro de nós, separando juntas e medulas, alma de espírito. Que seja assim dentro de nós, Pai, através da vida do teu servo. Usa ele para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém. Ao contrário ainda de muitos pregadores modernos, com a tecnologia, eu ainda uso caderninho, viu? Então, eu ainda marco no caderninho. Glória a Deus. Um dia eu falei para minha esposa, Camila, o dia que eu morrer, se eu morrer primeiro que você, guarda meus caderninhos de pregação, viu? Ela falou, todos? Eu falei, ixi, deve ter pregação ruim lá, ela não quer guardar, não. Ai, meu irmão, minha irmã, gente boa, vocês estão bem? Aí nas vossas casas, logo mais acaba esse confinamento todo. É ou não é? Espero que todos estejam bem e que em breve a gente volta na nossa comunhão dos santos. Não sei se ainda quando voltar a gente vai poder abraçar ainda, né? Mas amém, em nome de Jesus a gente chega lá. Gente boa, vamos começar aqui essa noite falando do nosso Deus. Deixa eu controlar aqui meu horário, porque eu falo muito e a gente tem que se atentar a isso, né, meu irmão? Ele não pode alugar o seu ouvido aí também, né? À toa, assim. Então, vamos lá. Ser assertivo, flecha que acerta o alvo, não foi a oração da minha amada aqui, então nós vamos lá, viu? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos. De novo, Salmos. Eu amo Salmo. Eu gosto de me debruçar no livro de Salmos. Eu me sinto muito à vontade no livro de Salmos. A gente se apropria da oração do salmista, do cântico do salmista, das súplicas. Então, vamos lá no livro de Salmos, Salmo 139, um dos mais bonitos, na minha humilde opinião. Ele é um salmo longo, a gente vai se atentar nos 2 últimos versículos desse salmo. Salmo 139, verso 23 e 24. Bem conhecido, a gente vai lê-lo agora. Amém? Junta o povo aí, viu, no sofá aí, junta a turma aí, vamos meditar nessa mensagem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. A gente vai tratar um pouco aqui daquilo que eu carinhosamente chamei de ações divinas. Ações que não competem ao ser humano, mas que somente Deus tem a capacidade de realizar. Se você olhar bem esse texto, esses 2 versículos, você vai ver que existem aqui ações que só o Senhor Deus pode realizar. Que ações são essas? Sondar, conhecer, provar, olhar e guiar. São ações divinas que só o Eterno
tenho a capacidade de investigar, de visualizar, de sondar, de conhecer. Só o Eterno tem a compreensão e o poder de realizar isso. Então, como vocês já perceberam, gosto muito dos Salmos, gosto muito de debruçar em Salmos. Esse é um dos Salmos mais bonitos para mim. E a gente vai então se atentar aqui nesses 2 versículos. O que a gente vai falar aqui um pouco é refletir sobre o presente estado de sua alma. Refletir sobre o presente estado de nossa alma. É mesmo? É assim que vai ser essa noite? Sim, portanto, me ame, viu? Porque talvez doa um pouco, doeu bastante aqui, né? Então a gente vai refletir um pouco sobre os valores da alma. Sobre essa oração que o salmista faz, sobre esse cântico maravilhoso do salmista, sobre esse ousado apelo, sobre esse ousado pedido, sobre esse convite que não é um convite coletivo, mas um convite pessoal que Davi fez. Portanto, esse salmo ele foi creditado a Davi. Há alguns críticos que revogam, que falam que não foi a Davi e tal, são contra, mas, enfim, foi creditado a Davi, está escrito que é um cântico de Davi, e eu vou me apoiar nisso, eu vou me apoiar nessa verdade. Então, esse salmo de Davi é um salmo que ele, desta vez, ele não relata as grandes histórias de Israel, ele não relata sobre as maravilhas de Deus ao longo da história, como guiou o povo. Ele muito menos fala sobre o templo, sobre o culto. Ele pouco fala sobre os seus inimigos. A gente sempre vê no relato de Salmos, o Davi sempre falando dos inimigos, dos perversos, daqueles que se afrontam contra ele, mas aqui não. Aqui Davi ele fala pouco sobre os inimigos, não que ele não fale, ele fala sim, mas ele fala pouco sobre os inimigos. Então, a gente entende que este salmo ele se originou da alma desse salmista. Foi um salmo que veio da alma desse salmista, de um homem que estava envolto em Deus, de um homem que estava totalmente envolvido nesse Senhor, e ele agora faz um convite para Deus realizar, que é um convite de sondar. Preste bem atenção. O homem natural não possui tal instrumento de avaliação. O homem natural não possui tal capacidade de sondagem. Mas existe algo curioso aqui nessa conversa, aqui nessa prosa, aqui nessa canção, nessa oração de Davi. E pensa comigo, vamos lá. O ser humano ele é um sujeito muito corajoso. Em várias esferas, é ou não é, gente boa? Em várias situações. Vamos lembrar aqui de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente assiste aqueles canais de documentário, e são diversos, né? A gente percebe que tem aqueles documentários de encantador de serpentes, sabe aquele sujeito que entra na mata, aqueles biólogos, com todo respeito, mas meio doido, assim, meio pancado, porque precisa entrar no meio da mata, e entra e pega serpente tal, rara, venenosa, e agarra a serpente, e fala, essa serpente aqui, ela tem um veneno poderoso, e tal, mas numa tranquilidade. E precisa muita coragem para você fazer isso. Se você observar bem, tem gente muito corajosa desafiando os fenômenos da natureza. Aqueles lugares inóspitos, ou é gelado demais, ou está muito perto do vulcão. O homem tem capacidade de ver isso com um helicóptero ou com um drone, mas não, ele quer botar o pé lá. Ele é corajoso o suficiente para botar o pé lá, então ele quer chegar perto. Haja vista aquelas ondas gigantes. Por exemplo, a gente está acostumado a ver aquelas ondas gigantes de Nazaré, lá em Portugal. Os surfistas descendo aquelas ondas, tem tamanho de prédio, aquele negócio absurdo. Nós temos um surfista aqui na igreja, viu? Talvez você não saiba, é o genro do pastor, viu? É surfista. Capaz que ele tenha até surfado lá também. Mas é uma coragem imensa de enfrentar um mar daquele, enfrentar uma onda daquela magnitude. Eu fico, às vezes, olhando assim nas redes sociais, ficar vendo vídeo e tal, aquelas coisas para distrair a mente da gente. E uma vez eu vi um parkour, que é aquela modalidade de salto, pirueta, que o sujeito fica pulando de um prédio para o outro. Gente, que desespero. Eu não sei se isso é um ato de coragem, ou se a psicologia chama, sei lá, de um
um coração suicida. Eu não sei, porque para um sujeito fazer um negócio desse... Mas o que eu quero dizer é que ele salta... Precisa muita coragem para fazer um negócio desse, para tomar uma atitude dessa. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Falando de coragem de homem. Hoje isso não acontece mais, mas na década de 70, os nascidos de 60, 70, 80... Eu sou de 82, viu? Não parece não que eu estou conservado, mas eu sou de 82. Mas eu lembro que as nossas desavenças de colégio, por exemplo, se resolvia na saída, né? E eu lembro que uma vez, eu era menino, teve uma desavença lá na escola, e o menino era maior que eu, mais forte que eu, mais bruto que eu, mais briguento que eu, mas eu encarei ele. Só que eu tinha certeza que meus amigos, eles iam me ajudar lá no final. Então, você saía da escola, se tinha um evento desse tipo, era assim que acontecia, formava uma roda, né? E aí o sujeito, quando ele saía assim na porta do colégio, assim, ele via aquela roda e falava, meu Deus, prepararam o circo para mim. E aí quando eu olhei assim, estava lá o sujeito lá do outro lado, bufando, nervoso, respirando ódio. Aí eu falei, eu tenho que encarar, né? O povo está me vendo, a turma está me vendo, que eu tenho que encarar esse negócio. Só que eu estava achando que meus amigos iam me ajudar. Aí, para minha surpresa, surge aquela voz do além. Você vai lembrar aí, você que está aí assistindo, você vai lembrar. Aquela voz falava assim, ó, ninguém entra, deixa só os dois. Ô, gente boa. Já sabe o final, né? Você já tem noção do final. Eu saí derrotado, extremamente derrotado, com a roupa rasgada. Mas o que eu quero dizer é que o ser humano ele é corajoso ao ponto de enfrentar um sujeito maior que ele. O ser humano enfrenta autoridades. Quem se lembra daquela famosa imagem daquele chinês na Praça da Paz lá de Pequim, em 1989? Aquele chinês ele para os tanques de guerra passando um atrás do outro alinhado. Aquele chinês ele para, aquele sujeito ele para na frente do tanque de guerra com uma coragem dizendo, por cima você não vai passar. O que eu quero dizer é que o ser humano ele possui traços de coragem gravados em seu íntimo. A gente poderia ficar lembrando de várias histórias de coragem aqui, muito boas. Com certeza aí você está lembrando de várias histórias em que o ser humano demonstrou o seu nível máximo de coragem em determinada situação, em determinada esfera. Eu não sei explicar o que acontece com isso, nessa questão de coragem, desses traços de coragem, mas o ser humano possui isso. Agora, uma coisa que eu quero te dizer é que esse camarada do Salmo aqui, é coisa de doido que ele faz. Precisa ter muita coragem para fazer isso. O que ele faz? Ele fala, Senhor, sonda-me. Pode me sondar, pode me provar. Perceba só o tamanho do pedido que o salmista faz. E mais que isso, não só o tamanho do pedido, mas para quem é esse pedido? Sonda-me, ó Deus. Eita Jesus. Fazer uma pergunta para você. Deus, ele muda? Deus, ele muda sim ou não? Ao longo da história, Deus vai vendo como que é a situação, ele muda seu caráter, sua essência. Deus muda? A resposta é óbvia, não, Deus não muda. Deus não mudou, Deus não vai mudar. Ele é o mesmo. E aí a gente pensa, então se ele é o mesmo então que criou todas as coisas. Ele é o mesmo que colocou ordem no caos quando não havia luz, a terra era sem forma e vazia, e ele chega e fala, haja luz. Foi ele que botou ordem no caos da terra, deu forma, preencheu, criou todas as coisas, criou o homem. Foi ele que gerou um povo, foi ele que libertou um povo. Foi esse Deus que abriu o mar, parou o sol, foi esse Deus que encarou Satanás algumas vezes e triunfou em todas elas. Você está me entendendo? Aonde eu quero chegar? O convite desse salmista é exatamente falando para esse Deus vasculhar o seu interior. Se Deus não muda, meu irmão, portanto, quando Deus visita o coração do homem, é Ele mesmo ali.
ele visita o seu interior sem mudar na dica de nada da sua essência. É ele mesmo ali. E o salmista sabia disso. Que dilema, hein, gente boa? Que dilema, hein? Que pedido é esse que o salmista teve coragem de fazer? Sonda-me, ó Deus. Vamos deixar pedagógico? Pensa no exame de endoscopia. Quem já fez endoscopia aí? Ô, exame chatinho, hein? Eu já fiz endoscopia. Tem relatos de pessoas que passam muito mal, ficam grog, né, por conta da medicação que toma e tal, dá trabalho, faz piada, não lembra de nada. Eu fiz esse exame e não aconteceu nada comigo, acredita? Deu tudo certo, tomei os medicamentos e tudo, mas saí de lá dirigindo, rapaz. Olha que perigo, mas ninguém me falou nada, eu estava bem, me sentia bem, enfim. Mas o exame de endoscopia, ele tem como objetivo ali avaliar, sondar, avaliar a estrutura ali de esôfago, estômago, enfim, até umas partes, acho que superiores de intestino e tudo mais. Ele tem como propósito avaliar. E para isso, o doutor ali, ele usa uma microcâmera com um tubo que passa, ele entra aqui pelo seu esôfago e ele vai sondando, ele vai vasculhando, ele vai olhando se tem algum foco de inflamação e ele conta tudo. No exame, o doutor vai olhando lá e vai puxando, ele conta tudo. É um exame minucioso. Esse negócio de sondar é um negócio sério, viu? O nosso pastor, quem é engenheiro? E é engenheiro dos bons, viu? Como ele mesmo diz, não sou engenheiro meia colher, não. Sou engenheiro dos bons. Pensa num engenheiro sondando o solo. O engenheiro, ele é aquele que vai dizer se a obra ali vai dar certo ou não, até a questão de financiamento daquela obra. Tudo bem que ele deve ter os mecanismos, as ferramentas se o solo não estiver bom e tal, ele consegue reverter a situação. Mas o engenheiro, ele é responsável em fazer um trabalho ali de sondagem que é criterioso. Esse trabalho de sondagem ele é específico, ele verifica o terreno, ele verifica as camadas daquele solo, ele observa se aquele solo é arenoso ou se aquele solo é pedregoso, ele identifica o lençol freático, em que posição esse lençol freático se encontra. É um trabalho criterioso, é um trabalho cirúrgico, e que se esse trabalho não for feito direito, depois que o edifício, por exemplo, se tiver levantado, quantas vezes a gente vê história que racha a estrutura, que tem edifício que chega a desabar por completo? É um trabalho divino, esse trabalho de sondar o interior do homem. Venha comigo nessa história, gente. Lembra de Davi, um homem que matou um leão, o homem que matou um urso, o homem que derrotou Golias, o homem que desbaratou exército, que chefiou tropa. Só que agora, esse homem que teve coragem para enfrentar todas essas coisas, ele está tendo coragem de olhar para o eterno Deus e falar: sonda-me, Senhor, pode me perscrutar, pode me analisar, olha através de mim, Deus, e entende o que está acontecendo aqui dentro. Revela a mim o que está acontecendo aqui dentro. Pode me sondar, Senhor. Esse salmista entendeu que não havia esconderijo secreto em canto nenhum, qual ele podia fugir da presença desse Deus. Ele fala: se eu subo ao mais alto dos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se eu pego meu barquinho e navego no mais profundo, na infinidade do oceano, lá eu também te encontro. No verso 7 desse salmo, ele fala assim: eu não consigo me ausentar do teu espírito. E agora esse homem está tendo a coragem de falar: olhe através de mim, pode me analisar, pode me provar, pode me sondar. O salmista, ele se expôs aos olhos de Deus que tudo vê. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pensa comigo. A gente vê como Deus vê?
Hein, gente boa? A gente vê como Deus vê? Não, a gente não vê como Deus vê. A gente olha o que é externo, a gente olha o que é alheio, a gente vê a partir de valores externos, a partir de valores contábeis, a gente vê a partir de valores visíveis, a gente vê a partir de títulos, a gente vê a partir de realizações, a gente vê a partir de influências, a gente vê a partir de credenciais. É assim que o homem vê. Eu ou não é? A sociedade nos leva a crer que somos aquilo que apresentamos, que somos aquilo que aparentamos. É ou não é? Eu vou contar uma história, eu conto bastante história, né? Nesse tempo de confinamento e tal, a gente tem realizado um trabalho muito bacana assim, com os jovens, né? E jovem, adolescente, é um sujeito muito, muito bom de aprender com eles. Camila e eu, a gente ama isso e não sei, né? Às vezes a gente se pergunta assim, se você tem filho adolescente, jovem em casa, você deve estar sabendo disso também. Às vezes a gente chega até a perguntar, né, de onde vem, o que come, o que faz, como se reproduz, né? Jovem é uma modernidade só. E esses dias a gente estava fazendo uma reunião com um grupo por uma dessas plataformas de reunião online e tal. E aí eu fiquei todo motivado em ver a reunião, coisas surgindo, ideias produtivas e tal. E aí eu tirei uma fotinha da tela assim e publiquei no grupo deles, né? No grupo deles, achando que o povo ia falar, olha só, está surgindo ideia boa, que benção, que unção, que maravilha, que tudo, que tremendo. Eles brigaram comigo, eles falaram, por que você não pediu? Olha o jeito que eu saí nessa imagem, dessa foto. Por que você não falou? Olha, eu saí descabelado, eu saí não sei o quê. Eu falei, mas não importa isso, o importa é a ideia da foto. E aí, para ajudar os outros que entraram no grupo, ainda entraram rindo. Olha só a cara dele, olha não sei o quê, com aquelas figurinhas todas. Aí eu fiquei olhando e falei, o conteúdo que era para passar não passou nada. A sociedade, ela nos leva a crer que somos aquilo que aparentamos. E isso nos leva a uma tendência natural terrível. E qual que é a tendência natural terrível que isso nos leva? A produção de máscaras. Aí a coisa enrosca, né? Por quê? Porque esse é um caminho mau. O salmista fala, olha aqui para mim, vê se há em mim algum caminho mau. Quando a gente cai nesse conto do vigário, nesse conto de fadas que a sociedade nos leva a crer, que nós aparentamos uma coisa, muitas vezes nós não somos. Qual que é o problema disso? Por que isso é um caminho mau? Porque então nós somos produtores de máscaras. Construímos máscaras para a turma que está de longe, nos observando em rede social e tal. E nós aperfeiçoamos as máscaras para aqueles que estão de perto. Nossa família, nossos filhos, esposa. Os que estão perto a gente aperfeiçoa. A construção de máscara, meu irmão e minha irmã, ela promove em nós algo que a gente chama de auto-engano. E qual que é o problema do auto-engano? Qual que é o problema do engano? É que eles são opositores à verdade. Esse é o grande problema. Aí você pode falar assim para mim, você está falando que eu tenho máscara? Não, eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando que a gente precisa ter coragem de pedir para Deus nos sondar, para que o nosso interior seja transformado. E esse interior transformado, ele produz uma beleza exterior que não se descreve. Que não se descreve. Pensando dessa forma, o salmista, então, ele é um sujeito preocupado com a sua reputação ou com o seu caráter? Caráter e reputação é a mesma coisa? Será que o salmista está preocupado com a sua reputação ou com o seu caráter? Eu li certa vez eu não lembro agora o autor, para dar honra aqui, mas
O William Davis, ele disse uma vez ele faz uma comparação interessante sobre caráter e sobre reputação. E ele fala assim, que reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. Reputação, segundo William Davis, é o que os homens dizem a seu respeito. Caráter é o que os anjos falam sobre você diante do trono de Deus. É lindo isso, né? Salmo 139, 23, 24. Na Bíblia do Peterson. Ele fala assim: investiga a minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me e testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Meu irmão e minha irmã, gente boa. Ai, ai. Tão bravo comigo não, né? Em nome de Jesus, fica bravo não. Examine-se o homem a si mesmo, não é isso que o texto lá de Paulo fala? A gente faz isso muitas vezes no dia da ceia, não é? Aí a gente fica com medo, né, de tomar a ceia e morrer ali. Deixa eu contar outra história. Quando eu era menor, né, bem pequeno, teve um período que o pai cuidava de uma comunidade, lá de uma congregação. E aí na hora que chegava a ceia eu fazia isso, né? Eu examinava a mim mesmo. Aí quando eu olhava para mim mesmo, eu sabia que eu não podia tomar aquela ceia. Oh Deus, vamos confessar os pecados. Só que eu olhava o pai e eu falava assim, aí o obreiro vinha passando com a ceia, né? Aí eu falava assim, se eu não pegar essa ceia, meu pai me pega. Eu estou envergonhando aqui, né? Mas e se eu pegar a ceia? Ai, meu Deus do céu, eu ficava num dilema. Eu falava assim, bom, eu vou pegar a ceia porque eu fico bem com o pai, e aí depois eu me viro com Deus. Menina é terrível, né? Faz cada coisa. Mas você não faz isso não, amém? Glória a Deus, né? Examine-se o homem a si mesmo. Tem um autor que a gente gosta muito, eu sempre cito ele, é o C.S. Lewis, e ele fala assim, certa vez ele disse que quando me examinei com um propósito seriamente prático, me assustei. Eu me assustei com o que vi. Eu vi um bestiário de luxúria, um hospício de ambições, um canteiro de medos e um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Eita, irmão, olha o que C.S. Lewis diz para nós. Quando a gente olha para dentro de nós, não sabemos muito bem o que a gente vê, a verdade é que a gente não tem coragem, né? Talvez a gente olhe para dentro de nós como se fosse a película do celular. É ou não é, gente boa? A película tá ali, você consegue ver tudo e tal, você até toca, mas não é real, não é? Tem uma camada. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sabe aquela frase que você fala assim, não, eu estou em paz com meu coração. Tá mesmo? E no mesmo verso 10 de Jeremias 17 fala, eu, Senhor, sou o que sonda o coração e provo os pensamentos. Ações divinas que só compete a Deus realizar. Ações divinas, o qual o homem sábio, o homem forte e o homem poderoso jamais vai realizar, porque são instrumentos divinos.
sondar, conhecer, provar, olhar e guiar. São ações divinas. E eu finalizo essa mensagem que usando o Salmo e essa fala desse homem corajoso que entendeu que não existe lugar secreto o qual a gente possa fugir de sua presença. E ele então faz um convite audacioso, um convite corajoso. Ele não ordena, mas ele usa a sua vida para dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nesses dias a gente consiga olhar para dentro de nós, que a gente consiga ter coragem de pedir para o Senhor: pode olhar, Senhor, pode investigar, ver se há um caminho mau aqui. Esse caminho eu não quero seguir. Guia-me pelo caminho eterno, o caminho que conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê paz. Obrigado pela paciência. Deus os abençoe. Que o amor de Deus e a graça do Filho e que as consolações eternas do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus. Deus os abençoe.